12 lições que o xadrez pode nos ensinar sobre a medicina. Já dou spoiler aqui, que vai envolver desde probabilidade até a arte da guerra lá no Japão antigo, de esteroides anabolizantes até inteligência artificial. Só deve ter ficado curioso, vem comigo que vai ser boa discussão. Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, um dos fundadores do Cardio Papers e editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, mas esse podcast aqui de hoje não se limita apenas à cardiologia, não. Ele pode ser visto por qualquer médico, estudante de medicina, profissional de saúde. Qual é a lógica aqui hoje? Recentemente eu estava ensinando às minhas filhas como jogar xadrez, as regras básicas, movimentação das peças, etc. Como elas se interessaram, até comprei livros, comecei a dar uma lida e lendo esses livros eu vi o tanto de coisa parecida que tem entre o xadrez, o jogo milenar, que tem aí uns 1500 anos de vida, nasceu na Índia, aí, tô por dentro da minha literatura, e medicina, que também é uma arte milenar aí, desde os idos de Hipócrates para cá, evoluiu muita coisa, mas a gente tem muita coisa para aprender realmente com o xadrez. Separei aqui 12 tópicos para você, e vou aproveitar em vários desses tópicos, vou fazer citações clássicas de médicos conhecidos, como William Osler e coisas do tipo. Então, sem maiores delongas, 12 lições que o xadrez pode ensinar sobre medicina. Primeira lição, aprenda a lidar com probabilidades. Vê que interessante. Eu, quando estava na época do colégio, tem aquela velha segmentação. Você quer fazer o quê? Área de saúde, área de exatas ou área de humanas, E aquela velha história, fulano gosta de história, gosta de escrever, vai para humanas. Cicrano gosta de biologia, etc, química, vai para saúde. Beltrano gosta de matemática, física, vai para exatas, Você deve ter visto isso. Mas engana-se quem acha que medicina não depende de matemática. Depende e muito, e não sou eu só que estou dizendo isso aqui, não. Tem aqui algumas citações de William Osler, conhecido como o pai da medicina moderna, Separei algumas aqui. Primeiro, a clássica, essa aqui todo mundo já ouviu. A medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. Segundo, ao iniciar o estudo das doenças, você deixa o exato e o certo, você troca isso pelo inexato e duvidoso. E entra em um reino no qual, em grande medida, as certezas são substituídas por probabilidades. Boa citação também. Outra boa aqui, a probabilidade é a regra da vida. Tudo citações de William Osler. Então vê, pessoal, como é que a gente vai usar a probabilidade em medicina? A gente deveria usar bem mais do que fazemos ali no dia a dia, Então, eu vou pegar exemplo clássico, Você provavelmente viu isso na faculdade de medicina. Quando eu vou investigar, por exemplo, um paciente com dor torácica, chegou lá para mim, um paciente no consultório, fala, doutor Eduardo, tô com dor quando faço isso, aquilo, corre para tal canto e tal. Enfim. Antes de você sair pedir exame, vou pedir uma esteira, vou pedir um cateterismo, vou pedir um angiotomo de coronário. O que todas as diretrizes dizem há décadas primeiro, antes de mais nada, você tem que saber qual a probabilidade daquele paciente ter coronariopatia obstrutiva, Como essa probabilidade eu estou estimando antes de ter feito qualquer exame, de ter feito qualquer teste adicional, a gente chama isso de probabilidade pré-teste. Tem como você calcular isso, as diretrizes trazem várias tabelas para você fazer isso, Diamond-Foster, tabela da diretriz europeia, enfim. Onde geralmente você vai pegar características do paciente, meu paciente tem 50 anos, é homem, está com uma dor que me convenceu, que é uma dor típica, vou lá na planilha, ele diz lá, tem 30% de chance de probabilidade de ter coronariopatia. A outra é uma mulher jovem, de 20 anos, com uma dor nada a ver com nada. Eu vou lá na tabela, tem 1% de chance. Enfim. O que é que isso muda, Eduardo, na abordagem? Muda bastante, porque veja, se eu estou com uma mulher de 20 anos, com uma dor totalmente atípica, eu calculei que a probabilidade dela ter coronariopatia obstrutiva é de 1% só, isso quer dizer que, literalmente, tem 1% de chance ela ter algum problema e 99% de chance de não ter nada. Eduardo, mas eu não quero dormir com essa bronca de 1%, então eu vou pedir um angiotomo para essa paciente de todo jeito, ou vou pedir uma cintilografia, um teste ergométrico, o que quer que seja. Pronto, vamos para o mais simples, um teste ergométrico. Ok, teste ergométrico voltou positivo. Aí você fala, pronto, agora, olha aí como foi bom ter pedido, Que antes era 1%, agora eu confirmei que tem coronariopatia, certo? É erradíssimo. Errado, pessoal, veja, o teste ele nunca vai dar, salvo talvez uma biópsia, que você viu lá a célula cancerígena, por exemplo. Mas a enorme maioria dos exames que a gente pede em medicina, eles não vão ser
100% precisos, né? Então, o que acontece na prática é, essa mulher de 20 anos, que antes tinha 1% de chance de ter coronariopatia, agora que o teste ergométrico dela veio positivo, não pulou para 99% de chance, não. Pulou talvez de 1% para 4%, de 1% para 5%. Vamos dizer 5%. Isso quer dizer que mesmo que venha positivo, ela antes tinha 99% de chance de não ter a doença. Agora ela tem 95% de chance de não ter a doença. Ou seja, a chance muito maior é que ela não tenha nada no coração, né? A chance muito maior é que esse exame seja o que a gente chama de falso positivo. Ou seja, ele já não deveria ter sido pedido desde o começo, né? Já se eu tenho um paciente que tem 40% de chance de ter coronariopatia, eu peço um teste ergométrico, o teste ergométrico vem francamente alterado, provavelmente essa chance aí, que era de 40% antes, ela não vai subir para 42, 45, ela vai subir para 80, 90% de chance de ter coronariopatia. Aí mudou bastante, certo? Antes eu tinha 40% de chance de ter. Agora subiu para 90, mudou bastante, né? Agora a chance maior disparada é que esse paciente, de fato, tenha doença ali. Então, esse trololó aqui todinho foi para dizer que a gente pode até não estar calculando mentalmente isso, como faz na cardiologia, no caso da coronariopatia crônica. Mas a medicina, toda hora a gente está fazendo probabilidades intuitivas. Se chega para mim um paciente que eu olho para ele e vejo que ele está ictérico, com o olho amarelado, automaticamente aquilo já leva na minha cabeça a pensar, talvez esse paciente tenha uma hepatopatia, né? Automaticamente. Eu não estou pensando que a chance de hepatopatia dele é 83%, 70%, não estou pensando em números, mas automaticamente a hepatopatia vai lá para cima. Começa a conversar com o paciente, olha, isso aí aconteceu há quanto tempo? Não, tem isso. O senhor bebe? Bebo muito, bebo 1 litro de cachaça por dia. Automaticamente a minha primeira hipótese diagnóstica agora não é só hepatopatia, é hepatopatia alcoólica, né? Tudo isso é o algoritmo interno lá da gente, calculando. A probabilidade maior é essa, a segunda probabilidade talvez seja essa. Como eu acho que é hepatopatia alcoólica, vou começar aqui com ultrassom, exames bioquímicos básicos e tal. Se é outra coisa, eu estou pensando que é uma hemólise, eu já vou pedir outros exames. Enfim, medicina é muita, muita, muita matemática. Ponto relevante, a inteligência artificial tem um potencial gigante de ajudar bastante isso com a gente. Por quê? O ser humano não é tão bom com números. A máquina é ótima com números. Então, cada vez mais, a tendência é que a gente tenha a inteligência artificial permeando ali o nosso prontuário eletrônico, aplicativos, etc. E ajudando, dizendo isso. Tô aqui avaliando esse paciente que é ictérico, que tem história de beber 1 litro de cachaça por dia, etc, etc. Muito provavelmente daqui a um tempo o próprio prontuário eletrônico vai dizer, Eduardo, calculamos aqui a probabilidade, 95% de chance desse paciente ter uma hepatopatia alcoólica descompensada, tal. E vai dar números à jogada ali, né? Por que isso tem a ver com o xadrez? Porque o xadrez é basicamente probabilidade, né? Você tá lá, abriu uma jogada. Tô em dúvida se eu vou mexer meu bispo ali, se eu jogar meu bispo para lá, pode ser que a rainha dele me coma aqui, se eu jogar o bispo para lá, nenhuma peça dele consegue me comer, mas eu também posso deixar desprotegido tal coisa. A probabilidade maior é que essa jogada aqui seja melhor do que aquela. E aí o jogador vai que ele acha que tem maior probabilidade. Do mesmo jeito que o médico, talvez ele não esteja calculando certinho a probabilidade ali na cabeça dele, ok. Mas intuitivamente, ele sabe que uma jogada X tem uma probabilidade maior de ser benéfica para ele do que uma jogada Y. Então, muito parecido. Mais uma vez, se você veio para a medicina porque não gostava de matemática, de física e tal, repense seus conceitos, porque cada vez mais a gente vai usar esses conceitos. E é uma parte crucial, como o Osley falou aqui em várias sentenças, uma parte crucial da medicina, você dominar probabilidades. Segunda lição do xadrez para a medicina. Tudo na vida são trade-offs. Então, trade-off, né, um termo ali em inglês que fala da troca, né? É meio que o lado positivo e negativo de uma mesma coisa. Então, no xadrez, vou fazer tal jogada aqui que muito provavelmente eu vou sacrificar esse meu peão aqui. Ele vai comer aqui meu peão com outra peça, mas na hora que ele comer esse peão com outra peça, é meio como uma armadilha. Eu vou abrir um espaço ali para conseguir atacar o rei dele, por exemplo, né? Então você está assumindo que você vai ter um malefício, você vai perder uma peça de menor valor para ter um benefício maior ali logo na frente. O que é que isso tem a ver com medicina? Tudo, né? Porque veja, basicamente qualquer intervenção que você faça em medicina, ela pode ter trade-offs. Eu estou com um paciente aqui que está com LDL lá em cima. Beleza, posso fazer duas coisas aqui. Eu posso não fazer nada, deixar quieto, e aí eu posso aumentar, eu vou aceitar que esse paciente vai ter um risco maior de eventos cardiovasculares no futuro. Ou seja, não fazer nada vai ter um risco.
Ou eu posso tentar tratá-lo com mudança de estilo de vida, posso introduzir uma estatina para ele, assim por diante. Mas, na hora que eu introduzo uma estatina, tem risco de efeitos colaterais, mialgia, por exemplo. Por outro lado, tem o benefício de diminuir o LDL, diminuir eventos cardiovasculares, dependendo do cenário, diminuir mortalidade e várias outras coisas. Então, toda hora em medicina, a gente está tendo que pesar o custo-benefício das coisas. No xadrez, é fácil até, né? Você saber, vale a pena trocar essa peça por essa. Além de ter uma pontuação, o peão vale 1 ponto, a rainha vale 9 pontos, etc. Além de ter a pontuação, que você pode ir somando ali as coisas, você está vendo, né, na estratégia maior ali, se vale a pena, né? No final das contas, você quer matar o rei do outro, né? Então, você está vendo se vale a pena, para aquela sua estratégia, sacrificar uma peça XYZ. Em medicina, como é que a gente pode usar isso? Exemplo clássico, através do conceito de número necessário para tratar e número necessário para causar o mal, né? Que é o NNT, NNH em inglês, né? Exemplos. Eu estou com a estatina para passar com um paciente que está com LDL pipocado. Ok. Tem um benefício, né, em termos de desfechos cardiovasculares? Tenho. Quanto de benefício? Posso calcular lá o NNT. Vou chutar o número agora. Eu tenho que tratar 50 pacientes durante 4 anos para diminuir um evento cardiovascular maior, etc, etc, etc. Exemplo. Ok, tenho esse número aqui na mão. Do outro lado, eu sei que a cada tantos pacientes que eu trato, eu posso causar uma mialgia, por exemplo, né? E aí, digamos, a cada 100 pacientes que eu trato, estou chutando os números, certo? A cada 100 pacientes que eu trato, eu posso ter um caso de mialgia. E aí, vale a pena ou não tratar? Obviamente, você vai ter que discutir isso com o paciente, os trade-offs da terapêutica, né? Mas vê, se de um lado, a cada 40 pacientes que eu trato, eu diminuo um evento grave, tipo infarto, enquanto que do outro, a cada 100 pacientes que eu trato, eu causo um mal de uma mialgia, sendo que isso aí, obviamente, se o paciente tiver mialgia, geralmente vai ser só um sintoma, eu tiro a estatina, melhora. Pô, tá bem favorável aqui para tratar esse paciente com estatina, por exemplo, né? Mais uma vez, os números aqui eu inventei da minha cabeça agora, só para você entender o raciocínio. Então, tudo em medicina, você vai ter que avaliar o trade-off, você junto com o paciente, porque no final das contas, quem está assumindo o trade-off, no final das contas, é o paciente, certo? Se você indica um tratamento com estatina e o paciente tem dor muscular, é ele que está sentindo a dor muscular, não é você. Se você tromboliza um paciente e tem um AVCH, é o paciente que está sofrendo com AVCH, não é você, né? Então, sempre decisão compartilhada. Mas esse conceito de trade-off é muito interessante, porque voltando ali para o primeiro tópico, é muita matemática, né? Tem a questão do número, vale a pena o NNT versus o NNH, mas tem a questão da percepção psicológica do paciente também. Olha, mesmo o NNT estando favorável aqui, eu prefiro ficar sem tomar remédio. Ok, é uma opção, vamos discutir aqui. O senhor estando ciente aqui, né, dos prós e contras, vamos para frente, decisão compartilhada e vamos que vamos. Então, tudo na vida são trade-offs. Você não fazer nada vai ter provavelmente um lado negativo também, pode ter um lado positivo. Você fazer alguma coisa pode ter um lado positivo, negativo. É você colocar na balança e decidir o que fazer. Terceira lição do xadrez para a medicina, consequências de segunda e terceira ordem. Talvez você não esteja acostumado com essa terminologia, mas imagine o seguinte, na hora que eu jogo uma pedra ali num lago totalmente parado, né? Água cristalina, aquele espelho de água. Eu jogo ali a pedra. Vai ser gerada uma onda, né, ali inicial, por causa do impacto na água da pedra. Beleza. Essa seria como se fosse uma consequência de primeira ordem, aquela consequência imediata. Mas depois que eu jogo isso, outras ondas vão surgindo. Daqui a pouco essas ondas vão bater na margem do lago e vão começar a voltar e vão juntar com as ondas que estão indo. E começa a água a ficar toda atribulada ali, né? Essas aí seriam as consequências de segunda, terceira ordem, ou seja, de médio, longo prazo e assim por diante, né? Em xadrez a gente tem muito isso, já citamos exemplos. Às vezes a consequência de primeira ordem é, o bispo do adversário ele tá dando sopa, eu vou comer esse bispo aqui, até porque é uma peça que vale 3 pontos. Pá, comi. Você acha que tá abafando, né? Mas aí quando você viu, você deixou desprotegido sua rainha, 2 jogadas depois ele come sua rainha que vale 9 pontos. E aí logo depois você perde o jogo. Ou seja, você ganhou no curto prazo, né, nas consequências de primeira ordem, mas perdeu nas consequências de médio e longo prazo, segunda e terceira ordem. Medicina. Cada vez mais a gente vê isso, né? Muitas vezes certos profissionais vão tendo uma visão muito imediatista, porque aquilo ali gera dinheiro no curto prazo, gera clique em rede social, etc, etc. Mas a médio e longo prazo, eles podem estar colocando a carreira ali por água abaixo. Vamos pegar um exemplo simples. Uso de esteroides anabolizantes, né? Você pega ali um paciente de 30 anos,
saudável, não tem nenhum fator de risco, nada do tipo. E ele chega e fala, olha, eu quero usar esteroides com usos estéticos, né? E aí você chega lá, tem um médico chique lá, tal, que passa lá um esteroide anabolizante de vários milhares de reais, né? Junto com soro colorido, alguma coisa do tipo. Esse soro não está fazendo efeito nenhum, o esteroide anabolizante vai fazer efeito sim. E em curto prazo pode ter até efeito favorável, né? Diminuição de massa gorda, né? De gordura corporal, aumento de massa magra, melhora da parte estética do físico e tal. Consequência de primeira ordem, top, né? O paciente está feliz, o médico ganhou o dinheiro dele, né? Mas quais são as consequências de segunda e terceira ordem? Bem, ficando só aqui na parte cardiovascular, podemos citar algumas, né? Aumento de risco de infarto, né? Porque aumenta a viscosidade, uma série de coisas sanguíneas. Aumento de massa de ventrículo esquerdo, que a gente sabe que está relacionado com morte súbita, etc. É uma causa de hipertensão secundária. Com frequência a gente vê, né? Paciente com hipertensão secundária jovem por causa de uso de anabolizantes, né? Aumento de eventos vasculares de forma geral, né? AVC, etc, etc. Enfim, tem várias consequências. Se você tem interesse de saber mais sobre esse tema, vou colocar aqui no alto da tela, em algum lugar vai aparecer um podcast muito bom do Endocrino Papers, justamente sobre esse tema, discutindo como manejar o tanto de complicação que pode acontecer por causa dessas medicações. Mas aqui está um exemplo muito claro, né, onde você pode ter benefício de curto prazo, o paciente ficar com shape melhor, etc, etc, mas nas consequências de segunda e terceira ordem, médio e longo prazo, a coisa pode degringolar completamente. Inclusive aquele paciente que chegou para você saudável aos 30 anos, mas que não estava no shape perfeito, talvez daqui a 2 anos ele esteja, como eu já vi em alguns casos, talvez ele esteja lá com fração de ejeção de 35%, pós-infarto, com supra, claramente relacionado com o uso da medicação. Trade-off péssimo, né? Pegando ali o segundo ponto. Ganhou no curto prazo, perdeu no médio e longo prazo. Então, no xadrez tem muito isso. O longo prazo no xadrez, no final das contas, é você ganhar a partida, né? O longo prazo na medicina é ok. A gente quer que o paciente viva o maior tempo possível com a qualidade de vida excelente. Então, tudo que a gente está fazendo pelo paciente deveria aumentar uma dessas duas coisas. Ou aumentar a expectativa de vida dele, ou melhorar a qualidade de vida, de preferência, as duas coisas juntas, né? E aí, muitas vezes, a gente está exatamente baixando as duas coisas por estar passando a medicação, a intervenção, que é benéfica no curto prazo, mas é maléfica no médio e longo prazo. Então, fica atento a isso. Quarta lição do xadrez com a medicina: conheça bem o seu inimigo. Bem, no xadrez isso é bem óbvio, né? Se você vai jogar ali com um mestre em xadrez, é bom você ter estudado as partidas dele prévias, saber qual é o estilo de jogo dele, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. É meio óbvio. Em medicina não é muito diferente não, né? Em medicina, você conhecer bem seu inimigo seria o quê? Você conhecer a história natural da doença que você está à frente, né? Tem aquele gráfico clássico de estenose aórtica que foi publicado lá pelo Dr. Brown no final da década de 60, que mostra o que acontece com o paciente com estenose aórtica no momento que ele começa a ter sintomas, né? Bem clássico, tem nos livros da gente, tem em todos os livros de cardiologia. Enquanto o paciente está sintomático, a sobrevida dele é flat, é igual à população geral. Na hora que ele começa a ter sintomas, pode ser síncope, angina, insuficiência cardíaca, a sobrevida dele cai, embica para baixo, né? Ele tem uma sobrevida média ali de 2, 3, 5 anos, dependendo do sintoma. Por que isso foi importante, esse trabalho? Porque a partir do momento que se viu claramente que a casa caía ali depois que o paciente começava a ter sintomas e concomitantemente estava surgindo a cirurgia ali de troca valvar aórtica, ficou muito claro na época que, olha, na hora que o paciente tiver sintoma, o risco da cirurgia vale a pena o benefício, porque assim, é tão ruim a história natural da doença, se a gente não fizer nada, o paciente vai terminar morrendo. Então, mesmo a cirurgia na época tendo uma mortalidade alta, ainda assim vale a pena, porque a mortalidade da doença é muito maior do que a mortalidade do tratamento. Saber essa história natural influencia muito, porque, por exemplo, quando a gente vai para a cardiologia, né, dias de hoje, né, duas das principais causas de a gente indicar a cirurgia cardíaca é coronariopatia crônica multiarterial, né? Indica lá cirurgia de revascularização, ponto de safena, mamária e tal. E outra é fazer uma troca valvar aórtica, né? No paciente com estenose aórtica importante, né? No SUS a gente ainda não tentava amplamente disponível tratamento percutâneo, então vai para a cirurgia mesmo. Mas veio a diferença de você saber bem a história natural da doença. Se você está com um paciente sintomático com estenose aórtica importante, e aí você fala, Sr. José, o senhor tem que operar. E ele fala, doutor, morro de medo de cirurgia. Se puder, eu prefiro não fazer, né? Realmente eu não queria fazer cirurgia de jeito nenhum. Obviamente você vai discutir com o paciente e tal, mas o discurso é basicamente o seguinte, Sr. José, se o senhor não operar,
a situação só vai ficar cada vez pior, né? Até que, muito provavelmente, o senhor vai fazer uma edema aguda, alguma coisa do tipo, né? Não só tem risco de morte, mas é uma morte bem... uma qualidade de vida muito ruim até morrer, né? Pode ter uma morte súbita, óbvio, mas a qualidade de vida é muito ruim, via de regra. E aí você conversa com o paciente, a tendência é que você convença o paciente, né, a fazer a cirurgia, porque realmente é a melhor alternativa. Já se você está com um paciente triarterial, mas que não tem lesão de tronco e tal, pelos guidelines teria indicação de fazer cirurgia, digamos, né? Paciente de 60% de fração de ejeção, diabético, triarterial grave e tal. E aí você fala, Sr. José, vamos operar, né, a melhor alternativa de acordo com os estudos e tal, por aí vai. Ele fala, doutor, não quero operar de jeito nenhum, morro de medo de cirurgia e tal. E veja, eu operar, certeza absoluta que vai diminuir a mortalidade. E veja, até o próprio trial Ischemia, né, que é o maior trial de coronariopatia crônica, que foi publicado em 2019, não mostrou, na verdade, com o tratamento atual da coronariopatia, que até evoluiu já desde então. GLP-1, por exemplo, foi associado aí ao pacote, né, se o paciente tiver IMC acima de 27, e não tinha na época praticamente no trial. O que mostrou é que com o tratamento clínico atual a gente consegue manter o paciente muito bem, mesmo sem intervenção. Não teve diferença de mortalidade, né, entre os dois grupos no trial Ischemia, revascularizar ou não, todos os pacientes com teste não invasivo bem alterado e tal. Ou seja, nesse paciente, como eu conheço a história natural da doença, que com o tratamento atual a mortalidade é igual nos dois grupos, tudo bem, a cirurgia tem outros benefícios, melhora de qualidade de vida, etc, etc. Mas se aquele paciente está muito refratário, pelo menos eu sei que se eu não indicar a cirurgia agora, porque o paciente não está topando, né, de jeito nenhum, provavelmente isso aí não vai ter repercussão dele ter maior mortalidade por causa disso, né? Então, na hora que você conhece bem o tabuleiro que você está jogando, fica muito mais fácil você individualizar a conduta a ser feita com o paciente A ou B, né? O que está com estenose aórtica importante, você vai ter que ser bem mais agressivo do que o que está com lesões triarteriais, mas sem lesão de tronco, fração de ejeção preservada, você pode ser mais conservador com esse paciente. Então, conheça o seu adversário, saiba a história natural da doença que você está tratando. Quinta lição do xadrez para a medicina. Melhor forma de aprender é praticando. Veja, em xadrez, vamos para o xadrez primeiro, bem óbvio, né? Não adianta você ficar lendo um bocado de livro de xadrez, aqui abertura X, Y, Z, e você não joga nunca. Você vai ficar muito bom na teoria, mas na prática você não vai desenrolar na hora do vamos ver, né? Medicina também não é muito diferente. Peguei aqui várias citações boas de William Osler, né? Primeiro, o método natural de ensinar o estudante começa com o paciente, continua com o paciente e termina seus estudos com o paciente, usando livros e palestras como ferramentas, como meios para um fim. Ou seja, é muito claro que você vai aprender medicina aqui atendendo o paciente. Outro, estudar os fenômenos da doença sem livros é como navegar em um mar desconhecido. Ou seja, não adianta você estar atendendo o paciente e não estar estudando, né? Mas estudar livros sem pacientes é como não ir ao mar de forma alguma. Ou seja, é como se você nem estivesse tentando navegar. Você não vai aprender a nadar lendo livro, você não vai aprender a andar de bicicleta lendo livro, né? Mas, na hora que você começa a nadar e você vê, pô, queria aumentar meu tempo, melhorar meu tempo, diminuir meu tempo aqui e tal, como é que eu posso fazer? Aí vê uma aula ali, pega uma dica aqui, opa, vou botar em prática, começa a funcionar melhor. Medicina é isso também, né? Então, por que isso é importante? Muitas vezes eu vejo estudantes de medicina perguntando, não, Eduardo, me diga aí como aproveitar melhor a faculdade, como preparar melhor para a vida de médico. Olha, a dica número 1 é veja paciente, veja paciente, veja paciente. Obviamente que ver esse paciente é com alguém do lado que vai lhe instruir, né? Porque se só ver muito paciente resolvesse, é aquela velha analogia. Se só dirigir muito tornasse a pessoa um bom piloto, o motorista de táxi de Uber dirigia melhor do que o cara de Fórmula 1, né? Não é assim. Você tem que fazer aquilo com intenção, com estrutura, né? Com estudo, enfim, e por aí vai. Só ver muito paciente, você pode ter visto ali 3.000 pacientes ao longo da vida na emergência, mas sem estudar nada, tratando todo mundo errado, fazendo iatrogenia, não adianta, né? Mas entrar na prática é crucial. E aí tem outro ponto relevante ainda sobre essa dicotomia teoria versus prática. Em medicina também a gente vê muita coisa que, em teoria, faz todo sentido. Tal medicação diminui a PCR ultrassensível do paciente. Tem estudos que dizem que a atividade inflamatória aumentada pode aumentar eventos cardiovasculares. Então, eu vou passar essa medicação XYZ aqui, que ao diminuir PCR vai diminuir o evento cardiovascular do paciente. Na teoria, tudo faz sentido. Na prática,
Muitas vezes a coisa é diferente. E aí como é que eu sei se na prática vai funcionar? Através de ensaios clínicos, né? Qual o problema? A gente vê muito perfil aí no Instagram hoje em dia, falando de saúde, dizendo vários desses mecanismos, né? Olha, tal coisa diminui isso é ruim, então tal coisa é boa para o paciente, né? Isso daí tem um salto de fé aqui, né? Que não dá para você garantir, você tem que colocar em prática para ver se vai funcionar. Essa diferença entre teoria e prática é bem relevante. Então, cuidado, você que está assistindo aqui, para não cair, né, nesse canto da sereia aí. Às vezes tem uns mecanismos muito interessantes que fazem muito sentido, mas peça evidência científica por trás daquilo para saber se realmente é adequado usar aquilo no seu paciente. Sexta lição aqui do xadrez para a medicina: ação sob pressão. Bem, não tem muito mistério aqui. Que no xadrez você vai ter que saber tomar a conduta correta sob pressão. Inclusive tem aqueles jogos, né? Não sei se você viu aquela série O Gambito da Rainha top do Netflix, que o pessoal vai jogando, né, com o alarmezinho, o tempo lá, né? Você tem X segundos para jogar. Ali é pressão total. Mas em medicina também não precisa nem dizer, você numa sala de emergência, é óbvio que você vai ter que saber agir sob pressão, né? Tem várias frases boas aqui do Diógenes. Esse aqui, ó. Em primeiro lugar, nenhuma qualidade se compara à imperturbabilidade. Eu não sei nem se isso aqui é uma palavra mesmo, ou se foi só a tradução aqui, mas você não se perturbar, né? Isso significa frieza e presença de espírito em todas as circunstâncias, calma em meio à tempestade, clareza de julgamento em momentos de grave perigo. Isso aqui é basicamente a definição da sala de emergência, né? Outra, ele tem um livro chamado Equanimitas, né, que é de equanimidade, né? O que é equanimidade, de acordo com alguns dicionários, né? Serenidade inabalável, compostura, imperturbabilidade diante das vicissitudes da vida, veja só. Mas é isso, né? Basicamente é isso. E ambiente de UTI de emergência reflete bastante isso. Você tem que saber manter a calma no meio do caos, né? Isso exige bastante inteligência emocional. É uma qualidade muito boa que aí você aprende da medicina para a vida, né? Eu acho que quando você vai vendo muita bronca ali em emergência UTI, eu fui diarista de UTI durante muitos anos, você realmente vai aprendendo a ser uma pessoa mais calma, porque você realmente tem que manter os nervos ali em situações, de fato, com risco de vida. E aí você começa a ver que aquelas broncas do dia a dia de trânsito e tal não são nada comparado com esse tipo de bronca. Mas, mais uma vez, o xadrez vai ajudando, assim como outros esportes, vai ajudando a pessoa a encarar, né, essa pressão e a conseguir tomar atitudes racionais no meio da pressão, sem deixar que a emoção embote, né, ali o julgamento. Dica muito boa também. Sétima dica do xadrez para a medicina, sétima lição: aprenda com os grandes mestres, né? Então, no xadrez, né, tem aquela questão, né, o Grandmaster, né, os mestres enxadristas que muitas vezes jogam ali com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, vai ganhando todo mundo, um negócio espetacular, né? E o pessoal do xadrez estuda muito essas partidas clássicas, né, dos grandes mestres, para entender realmente ali como é que funciona a mente da pessoa, né? O que é que ela estava pensando na hora que ela viu aquilo para fazer uma jogada que a maioria não pensava, qual foi a probabilidade que ela analisou e assim por diante. Medicina não é muito diferente. Eu digo que uma das grandes funções da residência médica é justamente você aprender o que se passa dentro da mente do especialista naquele momento, né? Eu lembro muito bem, quando eu estava lá na residência de clínica, terminei a residência de clínica lá na Escola Paulista, fui fazer residência de cardiologia no INCOL, aquela coisa. E aí muitas vezes o mesmo caso, né? Tô aqui com o paciente com sopro assim, não sei o que. O mesmo caso, enquanto eu estava lá com as engrenagens rodando lento ainda, né? Pegando ainda os macetes da coisa, chegava lá o chefe da válvula e rapidamente falava: olha, isso aqui provavelmente é uma doença de Takayasu por causa disso. Checa aqui como é que veio a angiotoma do paciente, tem insuficiência aórtica importante, ali é um sopro de Austin Flint, ali é isso, aquilo, tal, tá indicado de trocar a válvula aórtica, provavelmente a mitral tá normal. Fazia um diagnóstico super complexo ali, em questão de 1 minuto, eu ainda tava, Jesus, não sei nem pra onde é que eu vou ainda aqui, né? E eu sempre me interessei muito na residência e perguntar: não, chefe, mas me diga aí, como é que o senhor sabe que isso aqui é um sopro de Austin Flint, não é uma estenose mitral? Por causa disso. Peguei. Essa dica aqui eu não tava ligado não, gostei. E como é que o senhor acha que... Por que o senhor acha que isso aqui é um Takayasu? Não, porque é uma mulher, o pulso radial está diminuído, etc, tem insuficiência aórtica, Takayasu pode dar... não ia me ligar nunca nisso, mas tudo bem, agora eu vou estudar Takayasu e tal. E aí você vai entendendo como é que funciona a mente do especialista. E aí, óbvio, ele não chegou naquilo vendo 2, 3 casos, foi centenas, milhares. Você vai ter a sua jornada também, que é uma jornada longa, né? Sofrida em alguns casos, mas...
Você não quer saber simplesmente a resposta para a questão, né? Você não quer simplesmente pegar a fila, beleza, show, é um tacaiaço e tal, resolvido. Não, eu quero saber como você chegou até lá. O que é que você estava pensando para chegar até lá? Esse é o grande pulo do gato, é você conseguir dissecar a direção do pensamento do especialista, né? Outro ponto importante é, no xadrez, na hora que você consegue derrotar um grande mestre, alguma coisa do tipo, você sabe que você meio que pulou de nível, né? Você consegue encarar desafios muito maiores agora. Em medicina também não é muito diferente, não. Vê essa descrição aqui de Osler em relação a sífilis, lembrando que nessa época, né, final dos anos 1800, começo dos anos 1900, sífilis era o grande desafio diagnóstico, né? Podia emular tudo, não tinha antibiótico ainda, então não tinha como você tratar, você tinha muito sífilis terciária e tal. O que é que ele disse? Conheça a sífilis em todas as suas manifestações e relações, e todas as outras coisas clínicas lhe serão acrescentadas. Ou seja, domine sífilis e você está sabendo medicina, basicamente, né? Então é isso, né? Na hora que você vai tendo a formação clínica ali, na hora que você consegue manejar, trazendo para a cardiologia, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sintomática, causada por uma coronariopatia multiarterial, que tem uma insuficiência mitral secundária importante, associada, piorando o rim e etc. Na hora que você consegue manejar uma doença super complexa dessa, né? Casos mais simples vão ser bem mais tranquilos para você. É isso. Oitava lição aqui do xadrez para a medicina: a inteligência artificial pode nos tornar melhores. Que interessante, tem a partida clássica de 1997, em que o computador Deep Blue, né, era uma inteligência artificial bem rudimentar, conseguiu derrotar o Garry Kasparov, que era o enxadrista mais conhecido da época, né? E aí muita gente na época falou, agora a casa caiu, né? A AI conseguiu passar o homem, então para que continuar jogando xadrez, né? Se a gente não consegue ficar mais no topo e tal. E o que se observou não foi nada disso. O que se observou foi que, inclusive, o nível dos jogadores, né, humanos foi melhorando com o tempo após isso, né? Isso foi visto também no jogo Go depois, que é um xadrez mais complexo lá no Oriente e tal. Porque agora as pessoas começaram a aprender com a máquina, formas novas de jogar, jogadas inesperadas, né? Imagina que você é um grande enxadrista. Digamos que você seja o quinto melhor do mundo. Pô, para você encontrar alguém que jogue com você de frente a frente ali com nível altíssimo, não é fácil, né? Muitas vezes você tem que ir para outro país, etc. Tal. Então, mesma coisa, né? Isso melhorou o nível, né, dos humanos. Em medicina, muito provavelmente vai acontecer isso também, né? Veja, quando você está rodando lá num serviço grande de cardiologia, e tem um ambulatório de válvula, tem um ambulatório de arritmia, etc. Às vezes você vai ter rodado no ambulatório de arritmia durante um mês e vai ter visto, sei lá o quê, um caso de Brugada, 2 casos de Brugada e acabou. Não viu mais, o resto da residência não viu mais, tal. E você vai cair no mundo real tendo visto 2 casos de Brugada a vida toda e ponto final. E se você tiver um simulador, por exemplo, que toda hora pode estar colocando casos, né, com níveis de dificuldade maiores ou não, ou que lhe conhece tão bem que sabe, Eduardo manda muito bem hipertensão, coronariopatia aguda, mas Brugada ele só viu um ou outro perdendo na vida. Joga aí outro caso de Brugada agora para ver se ele reconhece. Joga um Brugada tipo 2, agora joga um tipo 1, pergunta se tem indicação de CDI. A inteligência artificial vai conseguir fazer tudo isso através de simulação. E é bastante provável que os médicos fiquem cada vez mais capacitados por estarem sendo defrontados todo momento com casos desafiadores e assim por diante. Então, entre as milhares de coisas que a AI pode fazer na medicina, a gente discute isso bastante no nosso curso, né, de AI para médicos. Vou até pedir para o pessoal colocar o link aqui na descrição, se você tiver interesse de conhecer. Esse é um deles, né? É possível que a gente vá aprendendo um bocado de coisa aí que a gente não sabe ainda de medicina com a própria AI, e com isso a tecnologia pode nos tornar médicos humanos melhores. Nona lição, essa aqui bem rápida: tenha planos de contingência, né? Plano de contingência é, se a coisa der errado, o que é que eu vou fazer? No xadrez isso acontece demais, né? Você tá lá e aí pensa, eu vou comer aqui o bispo do adversário, vou fazer tal jogada, acho que ele vai reagir de tal jeito, se ele reagir de tal jeito eu faço tal coisa. Show! Mas se ele não cair nessa jogada que eu tô fazendo, se eu comer o bispo dele aqui com a minha torre, e ao invés de ele fazer o caminho A, que eu acho que ele vai fazer, ele seguir o caminho B, será que eu vou perder o jogo por causa disso? Não, porque aqui eu tô cobrindo aqui com o meu peão, vou fazer isso, aqui eu posso bloquear a vinda dele de tal jeito e tal. E aí, os grandes enxadristas meio que pensam isso. Várias jogadas na frente e vários universos paralelos ali, né? Se acontecer isso, faz isso. Se acontecer aquilo, faça aquilo outro e tal. Em medicina a gente tem muito isso, né?
em emergência, por exemplo, né? Então a gente sabe já, o paciente está na parada cardíaca, você já sabe, olha, o paciente chegou, tem FV e tal, o que é que eu vou fazer? Começa a reanimar, já pega o desfibrilador, desfibrilo com dose de X e tal. Se não der certo, o próximo passo é o quê? Não, vou reanimar aqui mais tanto tempo, dou um segundo choque de Y e tal. Se não der certo, não, vou associar um antiarrítmico. Enfim, então você tem que estar com isso tudo pré-definido, você não vai decidir isso na hora da parada, no meio do vucu-vucu. No meio do vucu-vucu você já tem que estar meio que tudo que no piloto automático, né? Mas não só isso, você indicou uma cirurgia para o paciente, estou indicando a cirurgia de revascularização miocárdica para esse paciente. A ideia que eu coloco aqui, uma mamária para DA, uma safena para tal lá, com isso eu resolvo as obstruções dele. Mas, e se no pós-operatório alguma dessas pontes fechar? Ou, se eu precisar angioplastar aquela lesão ali residual, se eu tiver que aumentar aqui o antiaginoso por causa disso, se a estatina não resolver, eu posso associar a ezetimibe. Então, em medicina, toda hora a gente tá no e se, né? Isso fala um pouco contra, eu gosto muito de meditar, o pessoal fala muito, não, fique no momento presente, não pense tanto no futuro, mas em medicina não tem como, você tem que ter esses planos de contingência, afinal de contas você está lidando com vidas, né? Então, essa é uma boa lição também do xadrez para medicina. 10ª lição, né, do xadrez para medicina, veja a big picture, né, a grande figura ali, o panorama geral, né? Não fique restrito apenas à sua área de conhecimento, né? Isso pro xadrez é bem óbvio, né? Você não pode estar vendo só aquela micro jogada ali, a próxima, e esquecer o cenário todo, porque senão você pode abrir um flanco ali para o adversário atacar. A gente já falou isso lá nas consequências de primeira, segunda, terceira ordem. Mas aqui em medicina eu acho que isso é bem importante, porque às vezes, principalmente especialistas, eles ficam focando só no que eles são especialistas. Então, o cardiologista está olhando só pro coração. Piorou o rim, não é comigo. Eu tô focado aqui no coração, né? Ou, enfim, cirurgia, etc. Acontece muito isso. Osler tem uma frase muito interessante que é essa daqui. Na verdade, não existem especialidades na medicina, pois, para conhecer plenamente muitas das doenças mais importantes, o médico deve estar familiarizado com suas manifestações em muitos órgãos. É por isso que a gente faz clínica médica antes de fazer cardio, por exemplo, né? Porque você tem que ter a visão do todo para depois fazer a cardiologia de forma ideal, porque senão é aquele negócio, você pode estar focado totalmente na fração de ejeção do paciente, etc, e tá queimando o rim do paciente ali, porque tá fazendo diurético em excesso, aumentou dose de ECA rapidamente e tal, e adivinha, se seu paciente tiver com o coração melhor, mas bater na diálise, isso aí também não vai ajudar ao cenário como um todo, a big picture da coisa, né? Então, ponto importante, né, pra gente não ficar também ali focado demais na própria especialidade. Osler já falava isso aqui uns 150 anos atrás. 11ª dica, essa aqui bem direto ao ponto também, aprenda a usar a criatividade. Em xadrez, obviamente, não existem dois adversários iguais, até o próprio adversário, se você está jogando hoje com uma pessoa e amanhã com a mesma pessoa, o jogo vai mudar alguma coisa, já não é mais o mesmo jogo, você vai ter que se adaptar. E em medicina, Osler dizia também, né, não há dois casos da mesma doença que sejam iguais, né? Então, muitas vezes você está lá, dois casos muito similares, né? Coronariopatia, triarterial, indicação de cirurgia de revascularização miocárdica, mesmo nível de pressão, mesmo nível de LDL, etc. Sendo que um paciente é super aderente às medicações, topa fazer a cirurgia, você está fazendo a reabilitação já, aquele paciente que você sabe que o discurso é um. Já o outro paciente super rebelde, não está usando nem as medicações direito, não quer ir para a cirurgia. A conversa com esses dois pacientes, a doença é basicamente a mesma anatomia, a mesma pressão, o mesmo LDL. A conversa com esses dois pacientes vai ser completamente diferente, né? A doença é a mesma, os pacientes são totalmente distintos, né? Então, do mesmo jeito que você vai ter que adaptar o seu jogo ali no xadrez, em qualquer jogo que seja o seu adversário, né? Aqui não é adversário, é o paciente, mas você vai ter que adaptar discurso, forma de interagir, né? Enfim, as características particulares daquele indivíduo que está na sua frente. 12ª e última lição do xadrez para a vida, né, para a medicina, aprenda a reconhecer padrões. Bem, quando você vai para xadrez, né, como é que o cara consegue jogar contra 30 adversários ao mesmo tempo, na mesma sala, né? Tem essas cenas bem clássicas. A pessoa vai, olha ali o tabuleiro, joga o próximo e ganha de todo mundo, né? Como é que ele consegue ter um raciocínio tão rápido, né? A maioria das vezes ali, a pessoa está reconhecendo padrões, né? Só de olhar para o tabuleiro, a pessoa já sabe. Não, aqui provavelmente esse cara vai botar o bispo aqui, depois vai jogar a rainha para cá. Ele já consegue ver várias jogadas para frente, os padrões todos ali em questão de segundos e fala, pronto, vou botar minha rainha aqui que eu acabo com essa jogada dele toda, daqui a 3 jogadas eu acabo a partida.
Reconhecimento de padrão. A pessoa já fez aquilo tantas vezes que já entra no piloto automático aquilo ali, e em uma fração de segundos ela consegue ver aquilo que um não especialista demoraria dias para enxergar, né? E medicina não é muito diferente. Eu sempre conto a história quando eu estava lá no terceiro, quarto período da faculdade. E meus pais são cardiologistas, eu lembro que eles às vezes traziam, né, aqueles eletros de tira antigos, né, de pacientes que eles tinham visto no consultório. Eu não tinha visto eletro ainda na época, nada do tipo. E eu me lembro, acho que foi meu pai que deu um eletro para minha mãe ver, né? Minha mãe é cardiologista pediátrica. E eu me lembro minha mãe fazendo luf, assim, em um segundo ela viu e falou, não, isso aqui é um Wolff Parkinson White. E era mesmo, né? Uma apresentação bem bonitinha. Anos depois eu fui entender o que era. Como é que pode a pessoa em um segundo passar uma tira assim de eletro, um segundo, Wolff Parkinson White? Né? É porque ela já viu aquilo inúmeras vezes, né? E aí meio que ficou impresso ali na retina, né? Tantas vezes vê onda delta, QRS alargada, aquela coisa toda. Se você dá aquilo ali para um estudante do quinto período que está começando a ver eletro agora, daqui que ele faça, siga os 9 passos, né? Que a gente preconiza, né? Na interpretação do eletro, tal. Vai demorar, às vezes, 5, 10 minutos para ele se ligar que aquilo ali está alterado. E faz parte, é o processo, né? Mas medicina tem muito isso, né? Dermatologia tem demais, radiologia tem demais, cardiologia com os exames de imagem. Mesma coisa, você bate olha lá um eco de uma estenose mitral reumática, você vê aquela abertura endômetro da mitral, é um segundo. Você olhou ali no parasternal, estenose mitral, né? Para a pessoa que não conhece daquilo, o que é que eu estou vendo? Não sei nem que projeção é essa. Reconhecimento de padrão. Você já viu aquilo trocentas vezes, ficou ali no piloto automático do bem, como a gente fala, né? Então, reconhecer padrões com agilidade, com rapidez e definir a conduta por isso. Crucial no xadrez, mais importante ainda na medicina. É isso. Comenta aqui pra gente se gostou desse tipo de conteúdo, né? Misturando, né, conteúdos extra medicina com medicina. É um conteúdo que eu gosto bastante, mas a gente sempre quer saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo podcast.